Boa noite, pessoal. Agora nós vamos fazer a correção da nossa prova bimestral de microeconomia dos tipos 1 e 2. Questão número 1 da prova tipo 1. São tidos como produtos complementares e substitutos, respectivamente ao pão francês. Então, o que eu quero? Os produtos nessa ordem, ó, complementares primeiro, substitutos depois ao pão francês. Então, como a gente falou em aulas presenciais, o que seria um produto complementar? É aquele que você utiliza dependente porque ele é diretamente envolvido no consumo daquele outro produto. O exemplo clássico é o mesmo que eu trouxe para vocês aqui, é o pão francês, né? Que tem como produto complementar a margarina, né? A manteiga. Então, porque as pessoas passam a margarina no pão, né? E substitutos são aqueles produtos que, em falta, né? A demanda lá, você chega numa padaria, você não encontra o pão, ou o pão está com preço caro, o que você vai buscar? Um produto que substitua o pão, que são as roscas, os pães de milho, né? Ao pão francês, a broa, o biscoito, né? Então, o que completa nessas alternativas aí? Produto complementar primeiro e depois substituto. O nosso gabarito só pode ser margarina, né? E rosca, que são os dois que um complementa, que é a margarina, e o outro substitui, que é a rosca, que é a nossa resposta. E agora a questão número 1 da prova do tipo 2. Ela traz um gráfico, né? Esse gráfico nos demonstra o quê? Então vamos analisar esse gráfico, pessoas, tá? Dando para vocês verem aí, logicamente, né? Que o preço, ele continuou o mesmo. Porém, a quantidade teve um deslocamento para a direita. Ou seja, aumentou-se a quantidade ofertada no caso, né? Porque é diretamente proporcional ao preço. A gente pode analisar aí o seguinte, que quando há esse deslocamento para a direita, está nos significando que, embora o preço continue o mesmo, o produto foi oferecido ao mercado. Então, a questão aí é, embora o preço não se tenha alterado, aumento da oferta, da quantidade ofertada, face ao quê? Uma provável redução dos preços dos insumos, né? O preço dos insumos da matéria-prima diminui, embora o preço no mercado não aumente, os fabricantes tendem a produzir mais, porque eles vão ter lucratividade. Isso é explicado para vocês nas aulas presenciais. Lembrando que qualquer dúvida, eu vou estar no plantão daqui um pouco, né? O grupo vai ser aberto para vocês interagirem comigo lá no WhatsApp. Bom, pessoal, vamos agora à questão 2 da prova do tipo 1 e prova do tipo 2. A prova do tipo 1, ela pergunta, com relação ao sistema socialista, todas as afirmativas abaixo estão corretas, exceto, portanto, eu quero a errada. No sistema socialista há um planejamento central? O governo, né, e os órgãos de controle determinam as principais decisões sobre o que, como e para quem produzir? Sim. Opõe-se ao sistema de mercado? Sim. O governo decide o planejamento? Sim. Todas as empresas são estatizadas? Sim. Esse é o sistema socialista, né? Que mais aqui? A população participa diretamente, ativamente do planejamento central? Opa, errado, né? Aí já é na democracia, onde a participação popular é prevista na Constituição Federal. Esse é o gabarito da prova do tipo 1, questão 2. Questão 2 da prova do tipo 2. Aí agora só inverteu, ó. São tidos como produtos substitutos e complementares, respectivamente ao pão francês. Como a gente já explicou no slide anterior, o que é um produto substitutivo? Substitutivo ao pão francês? A rosca. Complementar, margarina. Esse é o nosso gabarito. Pessoas, agora nós vamos corrigir a questão número 3 das provas tipo 1 e 2. As questões foram amplamente debatidas no simulado, então tá muito fácil, muito fácil.
Não vou nem gastar muito tempo, não. Nas questões abaixo, assinale a alternativa incorreta. E aí, tem essa questão aí, ó, no sistema de mercado não há liberdade de escolha. Gente, por eliminação, na hora que vocês batem o olho nessa primeira aí, né, lógico que embaralha para vocês, mas no sistema de mercado não há liberdade de escolha. A gente já falou, trifalou, quadrufalou, enfim, a gente falou muito sobre isso, esse é o gabarito. Na nossa outra, com relação ao sistema capitalista, todas as afirmativas abaixo estão corretas, exceto, né? Aí a questão agora, ela é com base no capitalismo. Então opõe-se, né? Opõe-se àquela questão de as centralizadas ou socialistas, né? Ela opõe-se ao sistema socialista, sim. A iniciativa privada tem liberdade de iniciativa em empreendimentos, né? Todas as empresas são estatizadas. Negativo. Esse é o nosso gabarito, né? Não é todas as empresas que são estatizadas, não. Hoje até pelo contrário, né? Como a gente falou nas aulas presenciais. Poucas são empresas estatais hoje. Exemplo aí, nem a CEMIG aqui em Minas Gerais hoje não é completamente estatal, né? A Telecomunicações, exemplo, que eu falei muito para vocês, já é de mercado. Tem Oi, tem Claro, tem Vivo, enfim. O sistema capitalista, ele estatiza o mínimo possível. Então, todas é um erro crasso. Esse é o gabarito. Bom, pessoal, vamos ver a questão 4, que é comum às provas 1 e 2, tipo 1 e tipo 2, tá? É para vocês fixar mesmo que a gente faz isso, né? Porque vocês têm que acompanhar esse raciocínio por resto de suas vidas, que é muito cobrado em concurso, em seleções, né? Que é o objeto de estudo da microeconomia. A gente já falou no simulado, já falou nos exercícios, já falou em sala de aula, aulas presenciais, videoaulas, né? Nesse processo agora da pandemia. Né? Objeto de estudo da microeconomia. O que ela faz, né? Ela estuda o comportamento de consumidores, produtores e o mercado no qual integram. Não tem outra questão. Olha só as outras alternativas, né? Se a gente fosse fazer por eliminação, que eu expliquei para vocês. Conseguir conhecer o gosto particular do cliente, nada a ver. Conseguir gerenciar as opções do mercado varejista, não tem nada a ver. Gerenciar a relação entre produção e nível de estoque, não. Isso é questão das empresas, elas que fazem isso, porque elas que têm a contabilidade interna delas. O comportamento de bolsas de valores, bancos e o mercado no qual integram, não. Bolsa de valores é ações, é outra coisa. O comportamento dos bancos de investimento, microeconomia vai servir só para isso? Não. É mais do que isso. É gerenciar o comportamento de consumidores e produtores, é analisar isso e esse mercado no qual integram, estudando essa questão de oferta e demanda, até para tomar providências com relação à taxa de juros, câmbio, etc. Né? Inflação, né? Conforme a gente falou. Então, o gabarito é o comportamento de consumidores e produtores e mercado no qual integram. Gravem isso, pessoas. Gravem isso. Prosseguindo, pessoal, essa questão 5 aí é comum às provas 1 e 2. Conceito de demanda. Pô, já está no simulado, está nos exercícios, aulas presenciais, né? Então isso aí é a quantidade de bens ou serviços que se produz e se oferece no mercado por determinado preço em determinada ocasião. As outras alternativas não compensa nem ler, porque são totalmente esdrúxulas. Por exemplo, conjunto de elementos que se interagem no processo produtivo. Aí tem a ver com estoque, com formação de matéria-prima, nada a ver. Ok? Esse é o gabarito. Em prosseguimento, nós temos aí a questão 6 da prova tipo 1, que ela pergunta, dentro dos fatores de produção, sua forma de remuneração estão listados abaixo, respectivamente, remuneram a mão de obra e a capacidade tecnológica, né? Desculpa, capacidade tecnológica. O que é a resposta, né, gente? Mão de obra, salários. Capacidade tecnológica, só pode ser royalties. Então, salários, né? E royalties é o nosso gabarito. E da questão
6 do tipo 2, da prova tipo 2, ela pergunta o que remunera o capital financeiro e a capacidade tecnológica. O capital financeiro é os juros e a capacidade tecnológica é os royalties, né? Invenção, patenteação de produtos, né, tecnológicos. Questão 7 da prova tipo 1. Dentre os fatores de produção, sua forma de remuneração, estes listados abaixo, respectivamente, remuneram recursos naturais e a capacidade empresarial, respectivamente. Recursos naturais, né, pessoas, né, são remunerados pelos aluguéis, né, e a capacidade empresarial pelos lucros. Então, a nossa resposta aí é aluguéis e lucros. E a questão, mesma questão de número 7 da prova de número 2, ela pergunta, dentro dos fatores de produção e sua forma de remuneração, a mesma pergunta, só com agora perguntando sobre, primeiramente, remunerar a capacidade empresarial e os recursos naturais e máquinas. Agora, em inversão, né, capacidade empresarial é o lucro e recursos naturais e máquinas é o aluguel. Então, gabarito, lucros e aluguéis. Questão 8 é comum às provas do tipo 1 e 2. Representa a maior destinação da renda. É por meio dele que os agentes econômicos têm suas necessidades econômicas satisfeitas. Então é comum as duas provas, né? Tipo 1 e tipo 2. E também por eliminação vocês podiam chegar. Mas, gente, os agentes econômicos têm suas necessidades econômicas satisfeitas. Não tem outra resposta aí. Não pode ser diferente do que consumo. Nada a ver com compras, nada a ver com renda, que é o processo comum ao que cada um percebe, recebe, com gasto, que é o seu dia a dia, com poupança, que é o que te sobra, com impostos, que é que você recolhe para o governo, municipal, estadual e federal. Então, nada a ver com o que os agentes econômicos têm suas necessidades satisfeitas. É o consumo, é a questão da oferta e da demanda que move esse mercado aberto. Questão de número 9, comum também às provas do tipo 1 e 2. Questão também fácil, né? Representada, pelos depósitos à vista nos bancos comerciais, também chamada de moeda bancária. Depósito à vista, moeda bancária. Moeda bancária, cheque? Não. É nota promissória? Muito menos. É moeda papel? Não. Né? Depósito à vista nos bancos comerciais. Moeda escritural? Duplicata, warrant, pessoas, moeda escritural, tá lá na sua apostila, falei na videoaula, né? É moeda escritural, ela que escritura o processo no banco comercial, representado pelo RDB, Recibo de Depósito à Vista, que é tido como moeda bancária, essa moeda escritural, que é o RDB, aquele recibo que você tem ali na sua mão, a gente falou nas aulas presenciais, ela é uma moeda escritural. Porque ele prova que você tem aquele dinheiro lá na sua conta. Ok? Moeda escritural é o nosso gabarito. Questão número 10 também é comum às provas do tipo 1 e 2, uma pergunta fácil, viu, moçada? Quem prestou atenção nas aulas presenciais, quem estudou na apostila, quem prestou atenção nas videoaulas, né, desse período aí, faz assim, tidas como principais funções da moeda, exceto. Então vamos lá, é instrumento de troca, moeda? É. É uma medida de valor? É. É um instrumento de permuta? Sim. Você faz a troca da moeda pelo produto. É um padrão de pagamento diferidos? Sim. Né? É uma reserva de valor? Sim. Né? O pressuposto é que a moeda ela vale um valor. Por exemplo, o dólar. Ontem estava 5,25. Hoje está 5 com essa, né, demissão aí do ministro aí da Justiça. Ela foi a 5,65, alguma coisa assim. Foi lá em cima. Então ela traz em si uma reserva de valor. Então, tem essa alternativa que hipoteca, uma função da moeda. Hipoteca é outra coisa, um título bancário, uma garantia bancária feita sobre imóveis, né? Totalmente diferente, um termo está até em desuso esse termo, tá?
Então, nossa resposta, o exceto aí, o gabarito é hipoteca. Bom, pessoal, questão de problema nesse estilo de correção aqui, como a gente fez isso na videoaula e tudo, vai ficar fácil de vocês acompanhar. Essa questão aí, ela fala o seguinte, né? Eu não vou desenhar, mas é um recurso que eu já estou comprando uma mesa digital para que no próximo bimestre vocês tenham isso escrito na tela. A gente vai melhorar isso, tá? Peço que vocês compreendam, porque a gente está nesse incipiente ainda nessa forma de dar aula, né? Então vamos lá. Um determinado bem X possui a seguinte equação de demanda. D de X é igual a 130 menos 2P de oferta O de X igual a 70 mais 3P. Pede-se o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio, respectivamente. Pessoal, olha só. O que a gente vai fazer é igualar as duas equações. Vocês podem fazer no seu caderno enquanto me ouvem. Vamos fazer junto. 130 menos 2P igual a 70 mais 3P. Aí a gente pega o 70 que está do outro lado da igualdade, ele vai para o lado esquerdo da equação, então fica 130 menos 70, porque estava mais 70 mais 3P. Igual. Aí eu conservo 3P que estava do outro lado, puxo o menos 2P para o lado direito da equação e fica 3P mais 2P. Assim fica na linha logo de baixo dessa equação, 130 menos 70 igual a 3P mais 2P. Então, para não delongar muito, vai ficar 130 menos 70, 60, 3P mais 2P, 5P. Gente, P é igual a 60 por 5, P é igual a 12 reais. Quando você soube o preço do P, né, de 12 reais, você já vai eliminar quase tudo lá em cima. Porque a única que tem 12 é a questão que está lá, ó, P igual a 12 reais, Q igual a 106. Por aqui, estou ensinando vocês como fazer concurso, como se preparar para a seleção, essa coisa toda. Por aqui você não precisava nem fazer conta mais. Mas vamos fazer, nosso interesse é aprender. E agora, professor, como é que eu sei a quantidade de equilíbrio? Muito simples. Você pega qualquer uma das duas equações. Vamos pegar essa aí, ó. D de x igual a 130 menos 2P. Então, D de x será 130 menos 2 vezes o quê? 12. 2 vezes 12 é 24. 130 menos 24, 106. Portanto, confirma o gabarito, né? De que é P igual a 12 e Q, que é a quantidade igual a 106 produtos. É o nosso gabarito. Bom, pessoal, a questão idêntica, porém, né, essa questão aí, 11, da prova número 2, ela vai abranger renda. Então, não vou nem... Vocês já fizeram exercício igualzinho. Vocês vão fazer mesma coisa. Tem aqui que a demanda de X é igual a 120 mais 2P mais R. E do outro lado, a oferta de X igual a 70, né? 70 mais R. Automaticamente, ele fala para você que a R é igual a renda, que é igual a 15. R é igual a renda, que é igual a 15. Então, o que você vai fazer? Aí, pessoas, eu desconsidero até perda de tempo, porque o que a gente vai fazer? Você vai pegar lá onde é renda e substituir o R por 15. Então, vai ficar D de x igual a 120 mais 2P mais 15. E a oferta continua sendo 70 mais R mais 4P. No caso, vai tirar o R, colocar o de x igual a 70 mais 15 mais 4P. E aí você vai fazer o mesmo processo, o mesmíssimo processo que você fez na outra prova. Então, é uma resposta, um processo muito tranquilo, eu acho que é só substituir. Eu acredito que vocês não tenham problema com isso, porque vocês já fizeram, inclusive no simulado, né? É uma questão assim muito simples, e de tão simples ela se torna até passível de erro, lógico, né? Mas se você tiver atenção, você vai ver que vai ficar lá na linha de baixo. Você vai substituir onde for R, você vai colocar o valor da renda. Então a primeira equação vai ficar 120 mais 2P mais 15 iguala com a outra, que é 70 mais 15 no lugar do R
mais 4P. Fazendo as transformações, nós vamos chegar, eu acho que dispensa a gente falar por aqui, como eu disse, a gente vai procurar fazer isso numa mesa digital da próxima vez, mas é simples, os resultados, você vai achar um preço igual a R$25, né? E o D igual a 185. Então a resposta P igual a 25 e Q, que é a quantidade, igual a 185. Esse é o gabarito. Pessoal, questão 12 da prova de tipo 1. Um determinado bem X possui a seguinte equação de demanda: D de X igual a 100 menos 2P mais P mais R. E de oferta, O de X é igual a 80 mais 7P. Qual o preço de equilíbrio do bem X e qual a quantidade de equilíbrio do bem X, respectivamente, sabedor que a renda R, que R é a renda, é igual a 20. Gente, novamente é só substituir. Só substituir. Não tem erro. E aí, na hora que você forma a equação, 100 menos 2P mais P mais 20. É a primeira. Não é isso? Porque a renda é 20. A segunda, O de X é igual a 70, 80 mais 7P fica a mesma coisa. E aí, quando você vai lá e iguala a demanda com a oferta, vai ficar 100 menos 2P mais P mais 20 é igual a 80 mais 7P. Fazendo cruzando, né, passando para um lado número e para o outro lado letra, você vai encontrar uma resposta que P é R$5 e a quantidade é 115. Então a resposta aí é R$5 o preço e 115 a quantidade, gabarito da prova do tipo 1. E na prova do tipo 2, fala que um determinado bem X possui a seguinte equação: D de X igual a 100 menos 2P mais P mais R, e de oferta O de X igual a 80 mais 7P. Gente, é a mesmíssima coisa, só trocando os números, lógico, né? A grande questão é que novamente a gente tem a questão da renda, né? E dessa vez a renda na 12 é 20, mas os números são diferentes. Então a resposta para isso aí, eu acho que dispensa a gente estar falando sobre as linhas. Todo mundo já fez vários exercícios desses, fiz um exercício só disso. Então as respostas é que o preço é R$5 e a quantidade é 115 para a prova do tipo 2, questão 12. Esse é o gabarito. P igual a 5, quantidade igual a 115. Vem comigo, gente. Quem tiver realmente seguindo essa videoaula, pode voltar ela estava gravada. Se não entendeu, volta aí os comentários. Essa questão 13 da prova do tipo 1 também é muito fácil. Um determinado bem X possui a equação de demanda D de X igual a 100 menos 2P mais P mais R mais I. E de oferta, O de X igual a 80 mais 9P. Pede qual o preço de equilíbrio do bem X e qual a quantidade de equilíbrio do bem X, respectivamente, sabedor que R é a renda, que é igual a 20, e I é o imposto, que é igual a 40. Gente, nós vamos lá na primeira equação, D de X igual a 100 menos 2P mais P mais R mais I, e vamos substituir R, que é a renda, por 20, e I, que é o imposto, por 40. Então vai ficar assim, ó, D de X igual a 100 menos 2P mais P mais o que? A renda, que é 20, mais 40, que é o imposto. E quando você faz na linha de baixo, você vai parar na seguinte coisa. Vamos fazendo junto comigo aí no caderno. Você vai parar assim, ó, D de X igual a 100 menos 2P mais P mais 20 mais 40. Menos 2P com mais P, ou seja, eu devo 2P. Tenho 1P, eu devo 1P ainda. Então vai ficar 100 menos P mais 20 mais 40. Não é isso? E aí, lógico, agora é só desenvolver vocês vão fazer aí, vocês vão ver que vai dar um preço de R$8, né? E uma quantidade de 152 unidades. Então, R$8 e 152 é o gabarito da questão de número 13 da prova tipo 1. Bom, aí na prova do tipo 2, a gente só muda algumas coisinhas, né? Mas o raciocínio é o mesmo da prova passada.
um determinado bem x possui a equação de x igual a 100 menos 2p mais r mais i. Então, as respostas aí é um p de R$ 8,00 e uma quantidade de também 152. Esse é o gabarito, P igual a 8, Q igual a 152. Pessoal, a questão 14 é comum às provas do tipo 1 e 2, tá? A gente analisando esse gráfico, a gente percebe que o preço ele continuou o mesmo, né? E, no entanto, o consumo, a quantidade consumida aumentou. Aí, de repente, quando acontece de o mercado interagir e aumentar o preço, aí houve uma redução da demanda, de quantidade demandada. Vocês observam então que só pode ser o quê? Nessa setinha embaixo aí, né? Tá vendo o deslocamento para cima, né? Quando há o aumento. Então, aumentando-se o preço, alcançou o equilíbrio de mercado. Então, há um excesso de demanda, né? Um excesso de demanda e o equilíbrio de mercado foi causado pelo aumento no preço, para voltar para aquela quantidade de equilíbrio, né? Porque estava havendo um excesso de demanda e o equilíbrio de mercado foi feito. É o gabarito. A questão agora de número 15, né, é comum também às provas do tipo 1 e tipo 2. O gráfico acima pode-se depreender que, o que a gente está vendo aí, pessoas, né? A gente tem uma quantidade, tem duas retas côncavas voltadas para a direita, porque existia uma quantidade e essa quantidade diminuiu. E isso aqui é basicamente quando não há aumento do preço, né? E a quantidade estava aumentando, alguma coisa fez com que esse preço, essa quantidade voltasse, né? E isso aí é um tipo gráfico de oferta. Então esse preço não se alterou, né? Houve uma redução da quantidade ofertada em causa, basicamente, ao quê? A gente pode presumir, diante de todas as alternativas que estão aí, que foi o aumento dos insumos. Então a fábrica vendo, ela tinha o preço não se alterou, o mercado estava praticando aquele preço. Porém, a quantidade ela diminui. Por quê? Porque pode ter, embora o preço continuou, mas o preço dos insumos, o preço de fabricação, o preço de estoque, preço de estocagem, alguma coisa aumentou com que fez que a empresa falasse, não, espera aí, vamos diminuir a quantidade, senão a gente não vai ter o lucro ou até prejuízo. Então, o gabarito, o preço não se alterou, redução da quantidade ofertada causa um provável aumento dos insumos. É o gabarito. Gente, para terminar aí a prova do tipo 1, perguntou-se aqui, defina bens e serviços intermediários. Esse tinha um exemplo. Gente, bens e serviços intermediários, conforme a gente falou e tem na apostila, são matérias-primas. É algo que vai ser transformado, né? É um serviço que vai ser transformado também, falando em serviço, num produto finalístico. Ok? Um exemplo por exemplo, o ferro, né, que a gente faz uma fundição, funde esse ferro com um alto grau de temperatura e ele se transforma, por exemplo, em uma bomba para garimpo, né, que faz essa bomba passa e chupa a areia que existe lá embaixo do rio, na extração de areia, né, e vários outros, né. A questão 17, dentre as funções da moeda, então citamos um exemplo, dentre as funções, tem vários outros que eu falei para vocês. A 17, dentro das funções da moeda, defina o que vem a ser sua função de padrão de pagamentos diferidos. Dando continuidade à questão 17, né, gente? Dentro das funções da moeda, defina o que vem a ser a sua função de padrão de pagamentos diferidos. É justamente a capacidade da moeda dela gerir, né, dela conseguir
sua linha de investimento e financiamento ao longo do tempo. Esse é um padrão de pagamento diferido, pois ela é capaz de, ao longo do tempo, conseguir, tá? Não só fazer o investimento da sua produção, como fazer também o financiamento desse setor através de oferta de crédito, né? Que a moeda estrutural entra ali com os RDBs, CDBs, ou até a moeda papel ou itálica, né? Essa condição que ela é um padrão para pagamentos diferidos, ou seja, você vai honrar seus compromissos ao longo do tempo através da própria gestão da moeda com investimento e financiamento. Isso é o gabarito. Pessoal, qualquer dúvida, nós vamos estar aqui no plantão, volto a dizer, fiquem comigo no outro horário, tá? E para finalizar a nossa videoaula de correção, agora nós vamos para a questão 16 e 17, a prova do tipo 2. A 16, mencione e explique cada um dos 3 setores produtivos que compõem o sistema econômico brasileiro. Gente, setores produtivos é o primário, secundário e o terciário. A gente explorou bem na videoaula última que passamos para vocês. O primário tem a ver com a questão da terra, da agricultura, né, da matéria-prima em si. O secundário, ele é a prestação, ele é a questão das indústrias, né? A produção, tendo aí uma matéria-prima e essa transformação. Então, pega lá o setor primário, a matéria-prima, passa para o secundário, que é a indústria, transforma. E o terciário é o setor de prestação de serviços, né? Que entra um punhado de coisas, inclusive que eu estou fazendo aqui com vocês, que lecionar faz parte do setor terciário da economia brasileira, que é a prestação de serviço que eu faço para a Escola Educare, e automaticamente sou reembolsado por ela, remunerado como professor de vocês. E essa entidade, por sua vez, ela presta esse serviço educacional a vocês também. É um produto intangível, é aquilo que eu falo, a gente não pega nesse conhecimento. Ele existe, está dentro do setor terciário. Questão 17. Dentro das funções da moeda, defina o que vem a ser sua função como reserva de valor. Pessoas, a gente bateu nessa tecla, falou nas aulas presenciais e nas videoaulas também voltamos a falar. Função de reserva de valor é pelo simples motivo que a moeda ela carrega em si um valor. Para você comprar, você vai chegar no supermercado, você vai ver várias etiquetas. Cada etiqueta daquela tem um preço. E a moeda ela também tem o seu valor que paga aquele produto para fazer a permuta para você. Então a função como reserva de valor vem a ser a própria condição da moeda de ser quantificada em prol de pagar por um produto. Essa é a função como reserva de valor. Então tá aí, nós terminamos a videoaula de correção da nossa prova de microeconomia. Lógico, não tão como a gente queria, porque existem os exercícios matemáticos aí, os problemas, mas quem não entendeu, vou estar de plantão. Mas a gente está aprimorando isso, a gente vai ter que, para não ir na escola, para não sair do isolamento social, a gente optou por não ir lá, ficar na frente do quadro. Aqui na minha casa eu não tenho esse quadro e nem tem uma câmera propícia para estar fazendo isso para vocês, ficaria ruim. Mas eu prometo que a gente está comprando o sistema e quem não entendeu, pode me procurar no particular no WhatsApp, ou mesmo no plantão, lógico, que está lá para isso. E a gente vai explicar aqueles problemas que aconteceram lá. Mas a grande maioria, aí eu fico muito satisfeito, acertou os problemas, né? A grande maioria acertou. Então, muito obrigado. Até o plantão.